Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Espero que este tempo junto seja produtivo, inspirador e edificante. Na lição de hoje, iremos falar sobre o peso da culpa pelo pecado e a liberdade do perdão de Deus. Muitas pessoas vivem presas a lembranças dolorosas do passado e de erros que cometeram. Talvez você também já tenha sentido o peso da culpa. Aquela voz interior dizendo que você não merece coisas boas por conta de coisas que fez. Hoje, quero te mostrar a realidade do perdão total, um presente que transforma a maneira como você se vê e como você se relaciona com Deus. Nessa aula, iremos desmistificar falsos ensinos sobre o perdão dos pecados e iremos esclarecer a realidade atual do mover de Deus, que é o perdão completo, definitivo e incondicional. Ele não depende do quanto você fez ou deixou de fazer, mas de algo muito maior, a graça de Deus. Vamos à lição. A culpa é um peso invisível. Ela suga energia, destrói relacionamentos e bloqueia sonhos. Quem vive culpado acaba se punindo todos os dias, acreditando que precisa compensar o passado. O problema é que quanto mais tentamos pagar essa dívida emocional, mais ela cresce. Ninguém consegue viver plenamente enquanto se vê como devedor. Mas hoje eu quero te dar uma boa notícia: há perdão total disponível para você. A partir do momento que você crê em Cristo, os seus pecados são automaticamente imputados a Ele, e você é favorecido com o perdão total da sua dívida. Essa é a grande troca da cruz. Para que isso fique mais claro, vamos ler Hebreus dos versos 14 ao 19. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Veja que o apóstolo Paulo afirma aos Hebreus que já fomos aperfeiçoados para sempre. Além disso, ele orienta que não há mais necessidade de sacrifícios pelo pecado, porque todas as coisas já foram perdoadas. Também podemos ver em 1 João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ainda, em Colossenses 2, 13 a 14. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a espita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então, creia no que está escrito. Você está totalmente perdoado em Cristo. Agora você pode estar se perguntando o que é de fato o perdão total. Bom, essencialmente ele significa que aquilo que você fez já não tem mais poder de te condenar. Não é sobre apagar a memória do que aconteceu, mas ser considerado inocente por completo. O perdão total é o cancelamento completo da dívida. Vamos detalhar isso melhor. Imagine que você tinha uma dívida impagável. Vamos colocar um valor surreal como exemplo: US$ 1 trilhão. Você sabe que nunca poderia pagar esse valor e ficaria preso eternamente por conta dessa dívida. Mas algo aconteceu. Inesperadamente, alguém apareceu e voluntariamente se ofereceu para pagar esse valor em seu lugar, como se fosse um presente para você, mesmo sem você merecer ou até pedir. Agora, depois que essa dívida foi paga, você está livre para viver em paz, sabendo que não tem mais nenhum peso e cobrança sobre a sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu. Todos os seus erros, passados, presentes e futuros, foram justificados. Isso significa que a sua identidade não está mais definida pelos erros que cometeu e que cometerá. A conta já foi paga por completo. O perdão total é viver em paz sabendo que não há mais dívida e que ela nunca mais irá voltar. Você, agora, recebeu mais do que o suficiente para quitar a dívida que tinha. O resultado é uma vida nova, limpa e sem condenação. Para sempre. Muitos ainda acreditam que precisam conquistar o perdão por meio de boas obras, esforço ou sofrimento. Mas o perdão total não é conquista, é presente. Isso muda tudo o que aprendemos durante a vida. O passado deixa de ser uma sentença e passa a ser apenas uma lição. É importante entender que seus erros, mesmo os que você ainda irá cometer, já foram perdoados. Lembre-se que quando Jesus morreu e ressuscitou, há cerca de 2000 anos atrás, os seus pecados eram todos futuros. Na cruz, ele bradou: está consumado. Mas o que estava consumado? O sacrifício perfeito, o perdão total e a nova aliança.
Logo, todos os seus pecados foram perdoados ali na cruz. Ao crer em Jesus, você apenas tomou posse do perdão que já estava disponível para você. Quero dizer, ainda, que viver o perdão total é uma escolha diária. Primeiro, você precisa aceitar que já está perdoado. Depois, é necessário perdoar a si mesmo, parando de se punir por aquilo que já foi resolvido. E por fim, viver sem medo do olhar dos outros e da voz do inimigo, porque ninguém mais tem o direito de te definir pelo que você fez. Para Deus, você é inocente. Imagino que você possa estar se perguntando: mas eu ainda cometo erros e pecados? Ainda sinto perdoado? Para responder isso, quero deixar claro que ainda habitamos em um corpo físico, carnal e limitado. Por esse motivo, ainda cometemos pecados. Como o apóstolo Paulo descreveu em Romanos 18 a 20, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Observe que o apóstolo Paulo também sofreu esse conflito. Mesmo ele, que recebeu o evangelho diretamente de Jesus ressuscitado, ainda cometia pecados. Também podemos ver em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Assim, quero te aconselhar que, ao pecar, ao invés de se sentir culpado e acusado, lembre-se que você já está perdoado. Pode parecer loucura para alguns, mas é a realidade em Cristo. Ao invés de orar com culpa e com peso, ore agradecendo ao Senhor, sabendo que você já foi perdoado por Ele. Fazendo isso, você irá honrar o sacrifício de Jesus e aceitará o perdão total. Ore também para que você consiga deixar o pecado de lado e resistir às tentações, mas sem acusação e culpa. Lembre-se que você não é mais escravo do pecado e pode vencê-lo. Peça para Deus transformar o mal em bem e transformar os seus defeitos em qualidades e testemunho. Quanto mais próximo você estiver dele, menos você irá pecar. O verdadeiro acusador é o inimigo, e não você ou Deus. Aqui cabe uma reflexão importante. Muitos acreditam que precisam sempre confessar os seus pecados para receberem o perdão. Acontece que confessar o pecado é importante para que haja cura, mas não é um requisito para o perdão. O perdão dos pecados diz respeito à sua fé em Jesus, reconhecer que você é pecador e que ele foi condenado em seu lugar para pagar a sua dívida. Até mesmo porque muitas vezes você erra e não sabe que errou, ou acredita que não tenha errado, ou então esquece de algum erro que cometeu. Como ficaria o perdão nessas situações? Você não o receberia, não é mesmo? Isso não quer dizer que você não deva confessar erros, mas faça isso com Deus ou pessoas de sua confiança. Isso irá trazer cura, conforme consta em Tiago 5,16. Confessai, pois, as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Para concluir essa lição, deixo claro que o perdão não é o fim da história, mas o início de um novo relacionamento com Deus. É como atravessar uma porta para um futuro sem culpa. Você não precisa mais se ver como os erros que cometeu, mas como alguém resgatado, justificado e livre. Obrigado por assistir até aqui. Desejo que você viva em leveza, paz e alegria todos os dias. Que você experimente a beleza de uma vida sem culpa. Aceite o perdão que Jesus oferece e viva em paz com Deus. Se essa mensagem falou com você, siga Lições da Graça nas redes sociais e continue caminhando nessa jornada de liberdade. Você já é amado, perdoado e livre. Até breve.